Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. Está aqui ao meu lado o advogado Joseph Barreto. O fato é que candidato a vereador pelo PL, Flávio, da direita, acabou sendo indiciado naquele fato polêmico que ocorreu em uma carreata, em que ele arrastou por vários metros e quilômetros, ou melhor, quilômetros, né? Um militante do PT. É com o advogado que eu converso a partir de agora. Exclusiva. Doutor Joseph, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Pode chegar um pouquinho mais pra frente pra voz sair bem forte aí no rádio. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Sociedade Sergipana também, né, que acompanha aí a Fã FM. E agradecer também por me receber aqui nos estúdios da Fã para tratar sobre esse fato gravíssimo. Né? Antes da gente entrar especificamente no fato, você foi candidato a vereador. Sim, também. Fui candidato a vereador pelo PT. Qual é a sua avaliação do resultado? Como é que foi essa experiência? A experiência foi ótima, né? Toda experiência na vida ela é válida, né? Seja ela negativa ou positiva. E eu tenho essa experiência como uma experiência positiva, né? Foram 550 votos, limpos, honestos. E eu descobri que eu tenho 550 amigos. Então isso me deixa muito confortável. Muito confortável mesmo. Me diz uma coisa. Você se tornou advogado da vítima. Isso, eu me tornei advogado. Como é o nome dele? Me lembra o nome dele? É Charles Belchior. Charles Belchior. Isso. Inclusive a esposa dele, por vários momentos nas redes sociais, ia me atualizando do quadro de saúde dele. Qual é o estado dele hoje? Ele já recebeu alta, né? Está em estado de recuperação. Foi feito vários procedimentos na perna dele, né? Para que ele não perdesse, né? Esse membro. E ele está em recuperação, mas a gente ainda não sabe quando é que ele vai começar a colocar o pé no chão, né? Como é que ele vai voltar à sua vida normal, ao seu cotidiano normal, né? Que isso afetou a sua vida como um todo. E qual foi o resultado do inquérito? O inquérito foi finalizado, né? Quero aqui parabenizar e agradecer, né, o empenho da SSP, né, na pessoa do secretário de Segurança Pública, que foi diligente, nomeou Juliana Alcoforado, né, uma delegada brilhante. A gente sabe da responsabilidade dela e ela levou com muito afinco, é tanto que em tempo recorde a gente finalizou esse inquérito, né? Eu auxiliei em algumas questões e a gente acabou diligenciando muito rápido e finalizando esse inquérito, como ela concluiu por tentativa de homicídio. Ficou classificado como tentativa de homicídio. Por quê? Uma foi a gravidade das lesões, né? E não há como, Narciso, você dizer que foi uma lesão corporal ou que não houve dolo, né? Não houve vontade daquele agente em praticar o crime se você arrasta uma pessoa 2,5 km em cima de um capô e essa pessoa pedindo para você parar o carro para que ela desça, né? E é bom deixar claro assim que no vídeo, e a gente analisou todo o contexto aí desse vídeo para que não houvesse excesso, né? E nesse momento eu me coloco como um profissional, como um operador de direito, e não como um militante do PT ou como candidato a vereador. A gente está ali como um profissional para analisar toda a cena do crime. E o interessante é que Flávio, ele não postou a íntegra do vídeo que ele gravou dentro do carro. Ele postou cenas recortadas, a gente juntou o vídeo inteiro, né? Que Charles, ele gravou esse vídeo em cima do capô, né? E a todo momento pedindo que ele parasse o carro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E tem um momento que ele lança o carro para um poste que é para, de fato, atentar contra a vida mesmo ali de Charles, ali em cima daquele capô. Ele não consegue esse intento. Em certo momento, essa perna de Charles quebra por conta de uma colisão. E mesmo assim, ele não para o carro e ainda passa o carro por cima da perna, né? São cenas fortes. Esses vídeos estão no inquérito? Estão no inquérito. Eu só assisti esse vídeo 2 vezes porque a cena é muito forte. E a população ainda é envenenada com o discurso de ódio de Flávio, né? Muitas pessoas... Isso é muito preocupante, viu, Narciso? Esse cenário político, porque muitas pessoas parabenizando o que Flávio fez com Charles. Charles estava ali para fazer nossa segurança, né? E ele, no momento que ele está na frente do carro, ele está ali para impedir que ele interfira na carreata, que já é um crime político. Ele estava ali como um candidato de oposição para nos ofender, né, na carreata, e ele tenta obstruir a carreata. Inclusive tem uma representação na Justiça Eleitoral que a gente pede a cassação da candidatura dele.
Porque é muito grave a gente estar de frente diante de um crime político. Além de uma tentativa de homicídio, nós temos o crime político. E ele não se deu por satisfeito, ele ainda foi para a delegacia dizer que os militantes do PT, com barras de ferro e de madeira, tentaram linchar ele. Ele prestou uma informação falsa de crime. Quer dizer, ele vai para uma delegacia, utiliza sua rede social, faz todo esse cenário. Na rede social dele tem um vídeo dizendo isso. Na rede social dele. Aquela mentira, é mentira, uma mentira deslavada da parte dele. É uma pessoa que não tem compromisso nenhum e ainda estava candidato a vereador, não foi eleito, né? Ainda bem que não foi eleito, porque uma pessoa dessa não pode ocupar um cargo público, nem pode representar a sociedade. E a gente ainda viu a prefeita eleita de braços dados com ele após todo esse fato, porque utilizou ele como também braço para a sua campanha. Isso também eu enxergo como algo muito grave. Quais vão ser os desdobramentos agora? Veja, os desdobramentos agora a gente vai esperar a manifestação do Ministério Público, né? Não houve pedido de prisão por parte do presidente do inquérito, que foi a doutora Juliana, mas eu, enquanto assistente de acusação, vou pleitear sim, vou despachar esse inquérito com o Ministério Público, com o promotor, a promotora responsável. Esse processo está na 8ª Vara Criminal e a gente vai trabalhar para que essa pessoa seja presa. Sabe por quê, Narciso? Por muito pouco se prende nesse país. Por muito pouco se prende nesse país. E a gente está diante de um crime grave. Não foi só um atropelamento, não foi só uma tentativa de homicídio. A gente está diante de um crime de tentativa de homicídio num cenário político. É um crime de ódio. É isso que a gente tem que lembrar, é isso que a sociedade tem que lembrar, né? E nesse momento a gente tem que retirar as bandeiras. Não existe bolsonarismo, não existe lulismo, não existe direita e não existe esquerda. A gente está diante de um crime político e que cada um vai defender os seus ideais. Você não pode, por conta de que eu acredito em algo, você agir com violência comigo porque eu não acredito na sua ideologia. A gente está com os valores invertidos, as pessoas estão envenenadas e a sociedade, eu falei até isso na minha rede social, a sociedade está adoecida e a gente precisa de um antídoto para isso. Dentro desse desdobramento no cenário político, para especificamente a chapa, já que vocês pediram a cassação da candidatura dele, isso pode trazer consequências na contabilização de votos do PL? Consequentemente, sim, né? Porque se caça a candidatura dele, e eu acredito na Justiça Sergipana, né? Inclusive esse processo da doutor Aldo. Meu sócio foi até despachar com ele semana passada. A gente ficou de juntar um inquérito, né? Porque acabou demorando, deixar até isso pontuado, viu, Narciso? A gente demorou para concluir esse inquérito. Inclusive o inquérito foi sem o relatório prontuário médico que até hoje o USE não mandou. E eu quero entender as razões do USE não ter mandado essa documentação ainda, porque não tem burocracia para isso. Eu requeri essa documentação, né? E eles não mandaram nem para o meu e-mail, eu não recebi até o presente momento. E até as informações que eu recebi na última sexta-feira, essas informações ainda não tinham chegado também na base lá do DHPP. Né? Mas como a gente tem um material farto, nós temos os vídeos, nós temos fotos de Charles no hospital, né? E vários depoimentos que deu para sustentar a materialidade delitiva. Com exclusividade, você está sabendo a partir de agora aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Candidato do PL e... São dois, né, que estavam dentro do carro? São 4 pessoas. 4 pessoas naquele carro? São 4 pessoas dentro do carro. Né? São 2 na frente, o motorista. Tem outro rapaz que eu não vou recordar agora o nome, nem vou falar para não causar nenhum tipo de equívoco. Flávio alega que estava no banco traseiro e tinha outra pessoa no banco traseiro. Todos foram indiciados Todos pelo foram mesmo indiciados. pelo mesmo tipo de crime? Pelo mesmo crime. Todos foram indiciados. Candidato do PL, Flávio da direita sergipana, indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. Exclusiva. Essa decisão, ela saiu quando, Joseph? O inquérito foi concluído, salvo engano, na quinta-feira. Salvo engano, foi na quinta-feira que ele foi concluído. Foi remetido para o judiciário na quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Falta agora, perdão, o posicionamento do Ministério Público e os desdobramentos do processo legal. O que é que ocorre agora no procedimento processual, né? O Ministério Público, ele vai analisar aquele inquérito, ele vai averiguar se há necessidade de alguma diligência ainda
para o seu convencimento, para que ele oferte uma denúncia, né? E nessa denúncia ele opine se vai ser mesmo uma tentativa de homicídio, se vai ser uma lesão corporal grave. Eu acredito e defendo que há requisitos suficientes para denunciá-lo por tentativa de homicídio, sim, né? E eu espero muito encontrá-lo no tribunal do júri. Joseph, obrigado pela informação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, Narciso. Eu também agradeço mais uma vez. Parabenizar também aqui o jornalismo da Fã, um jornalismo sempre coerente. E muito obrigado também pelo espaço aqui para que a gente possa esclarecer a sociedade sergipana. Nós que agradecemos e qualquer novidade, nos mantenha informados. Pode deixar. Tá aí, portanto, espaço aberto, viu, produção? Caso o Flávio da direita queira se posicionar sobre o assunto, espaço aberto para ele. Candidato da direita, candidato do PL, Flávio da direita sergipana, ao lado de mais 3 correligionários ou amigos ou parceiros indiciados pelo crime de tentativa de homicídio, naquele caso polêmico em que um militante do PT foi arrastado por quilômetros após tentar evitar que a carreata do partido que passava pelo Augusto Franco, né? Isso, pelo Conjunto Augusto Franco, né? Pelo Conjunto Augusto Franco, evitar que que permanecesse a carreata sendo atrapalhada. O fato chamou bastante atenção, gerou muita polêmica e realmente é de lamentar. E eu acompanhei um pouco isso do que Joseph disse mesmo. As pessoas às vezes perdem a noção, né? E essa polarização, ela ainda não arrefeceu como a gente pensa que ela arrefeceu. A disputa, ela precisa permanecer, como sempre foi e historicamente foi, no campo das ideias. Ela precisa permanecer no campo da política. A gente não pode, no afã de tentar acabar com um adversário, passar a pregar o ódio e o crime. E isso, muitas vezes, é responsabilidade das lideranças políticas. Quando usam determinados termos que incitam a violência. É preciso ter cuidado e responsabilidade. Independente, e isso muitas vezes, vamos ser justos, acontece dos dois lados. Mas a gente sabe, e é claro e notório, que há um setor da direita extremista que nos últimos anos utilizou dos espaços da rede social como se fosse espaço de ninguém. Como se fosse terra sem lei. E que acha que ali tudo pode. E aí sai dali e tenta trazer para a vida real. E na vida real muitas vidas já foram perdidas. Muitos seres humanos foram mortos ao longo dos últimos anos, exatamente por esta alienação política. Isso não é ideologia, isso é alienação. Isso é a ausência de realidade. Fanatismo. Para alguns, até porque não dizer loucura. Porque chega à perda da consciência. Vai das agressões mais simples nas redes sociais, que ultrapassam o limite da euforia e da comemoração, até a fatos extremos como esse. Então é preciso que as lideranças políticas tenham juízo e parem de incitar casos de violência. E uma outra coisa, tem que acabar com essa história, e isso é no Brasil como um todo. Tem que acabar com essa história de quando a população se apaixona por político A ou político B, começa a amenizar os fatos para ele. Ah, mas o seu. Ah, mas não foi... Calma, gente. Acaba com isso. Não tem que ter político de estimação, não. Não tem que ter ideologia de estimação, não. Errou. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mesmo que ele tenha sido sua escolha, mesmo que ele represente, ou seja, o que melhor represente a sua ideologia, você tem que ter coragem de admitir que o seu político ou que o seu líder errou. E ponto final.
No afã de defender esses agrupamentos, as pessoas acabam perdendo os limites e dá nisso que deu. As cenas falam por si. As cenas falam por si. Porque vejam, se eram 4 e nós estávamos no meio, eu disse isso aqui inclusive à época do fato. Se eram 4 pessoas, eu sabia nem que era 4, pensei que eram 2. O Flávio e o motorista. Mas se eram 4, todos com celulares na mão, era muito mais fácil você evitar ser vítima do que você fazer uma vítima. Que sentido? Desciam todos do carro, naquele momento ali que aconteceu, começava a filmar. Chega, vão espancar a gente, chega o cacetete, é o pau ao ferro. Depois tinha na mão, ó, um instrumento poderoso para poder acusar os petistas de tentativa de surra, de tentativa de agressão, enfim. Ou até mesmo, se tivesse passado dos limites, estariam agora os petistas acusados de tentativa de homicídio. Por que não? Mas não foi essa a atitude. A atitude foi com um homem em cima do capô de um carro. E aí independe se é preto, se é branco, se é petista, se é bolsonarista. É um ser humano em cima do capô de um carro, sendo arrastado por quilômetros, tendo sua vida em risco e depois tendo que passar por procedimentos para tentar recompor a sua vida. Este fato é absurdo e não pode ter a anuência da sociedade. A sociedade precisa reprovar esse tipo de coisa. E aqui fica um apelo mais uma vez para as lideranças políticas. Parem de incitar a violência. Vocês também, muitas vezes, mesmo sem colocarem as mãos de vocês nos atos, sujam as mãos de vocês de sangue quando incitam a violência na sociedade. As lideranças políticas são culpadas quando acabam, mesmo que tentando com um certo humor, com um certo sarcasmo, incentivando esse tipo de atitude.